Olá, pregador! Hoje eu vou comentar com você um sermão expositivo lá no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade na hora de preparar um sermão desse livro, já que é um livro do Antigo Testamento e um livro, que parece não ter muita relevância, muito sentido para nós cristãos. Então, fique conosco e confira aí os comentários. Ok, irmãos, então vamos começar aqui. Aqui no início desse sermão nós temos aqui na parte superior o texto que nós vamos expor, que é o texto lá de Levítico, capítulo 16, versículo 29 a 34. Essa aqui é a chamada perícope do sermão, né? Então eu tenho essa perícope, dei o tema, aqui embora esteja na primeira parte do sermão, eu costumo dar o tema apenas no final, quando nós vamos aí temos preparado todo o sermão. Aqui nessa parte nós começamos então a introdução. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para você perceber nessa introdução até onde ela vai, tá bom? Então, ó, aqui é o esboço, até aqui é a introdução. Vou circular aqui para você ver, tá bom? Então, toda essa parte aqui é a parte da introdução. E nessa introdução a gente faz algumas coisas aqui, a gente segue uma lógica, tá bom? Essa lógica que eu vou apresentar para você aqui, ela não é absoluta. Você não tem que começar todas as vezes assim. Mas se você está dando os primeiros passos agora, eu recomendo que você domine esse início de sermão, porque certamente vai te ajudar bastante. Antes de ir aqui para o esboço, lá na minha pregação, o que é que eu faço? Eu costumo dar uma apresentação do livro, para que os irmãos possam contextualizar as palavras que eles irão ler comigo ali no início, quando eu vou fazer então a apresentação da minha mensagem. E aí, depois que eu faço a leitura, a gente faz uma oração pedindo a iluminação de Deus sobre a nossa vida, e só então a gente entra nessa parte aqui, que é a parte do nosso esboço, do nosso sermão. Então vejamos aqui cada um desses parágrafos aqui. Primeiramente, nessa primeira parte aqui, eu escolho alguma coisa que possa chamar a atenção dos meus ouvintes para o texto que eu vou expor. E aqui eu decidi começar fazendo aí um comentário assim acerca da importância do livro de Levíticos, para que nós tomemos conhecimento da santidade, da pureza de Deus, ali revelada em todos aqueles detalhes que foram dados aos sacerdotes, aos levitas. Então, depois de ter feito esse comentário, eu faço o quê? Eu apresento o tema. Olha só, aqui é a apresentação do tema. Normalmente, o segundo parágrafo apresenta o tema para o pessoal saber do que eu estou falando e já ir começando aí a associar aquilo que eu estou falando ao tema da minha mensagem. Em seguida, no terceiro parágrafo, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma das partes mais importantes. É aqui que nós apresentamos o chamado, a necessidade dos ouvintes para aquilo que a gente tem para falar. A gente chama isso de FCD, que é o foco da condição decaída, como diz lá o Bryan Chapell. O Bryan Chapell, no seu livro Pregação Cristocêntrica. Então depois você pode dar uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para você poder também tomar conhecimento dessa condição decaída que o Chapell ele trabalha e que é muito importante na hora de preparar o nosso sermão expositivo, tá bom? Então é nessa partezinha aqui que a gente faz o FCD. Aí veja como foi que ficou. O culto em nossos dias tem sido muitas vezes substituído por experiências puramente emocionais destituídas de orientação bíblica. Para muitos, cultuar é sentir algo inexplicável e que revela alguma grandeza subjetiva, que a gente desconhece, mas a gente sabe que está lá. Então, é assim que muitos têm cultuado e isso se torna um problema que precisa ser resolvido com o texto que eu vou expor, com aquela parte que eu separei para minha exposição. Então, essa parte aqui é a apresentação do foco da condição decaída. Em seguida, eu fiz um questionamento aqui, que é um questionamento de transição entre o foco da condição decaída e a elucidação da passagem. Então, eu pergunto, o que é então preciso para que o culto alcance o propósito requerido de Deus, por Deus, melhor dizendo. Então, nós temos aqui agora a elucidação. É nesse momento que a gente vai fazer a contextualização da perícope que nós separamos para fazer a exposição. E aí eu estou me preocupando nessa partezinha aqui exatamente com o texto lá de Levítico 16, 29 a 34. Ficou assim.
Na passagem que lemos, Deus estabelece o sábado especial, no qual o sumo sacerdote oferecia sacrifícios que eram expiações por todos os pecados de Israel. Uma vez por ano isso deveria ser feito, ninguém deveria trabalhar nesse dia, e o sacerdote oferecia então sacrifícios expiatórios, até mesmo pelos objetos do santuário, pelos sacerdotes e pelo povo de Israel. O que é isso aqui? Uma contextualização. Estou dizendo em linhas gerais o que é que está lá no texto que eu vou fazer a exposição. Então, observe aí essa sequência. Você pode anotar a sequenciazinha aí para você, na hora de organizar a sua introdução, você seguir essa mesma sequência. Se você está começando a preparar sermões expositivos agora, se você já domina, já tem uma noção boa, isso aqui depois vira uma diversão, porque a gente pode começar de maneiras diferentes e aí sendo criativos, né, colocando aí conforme o que a gente acha que seria mais interessante para aquela mensagem que a gente vai trabalhar, pregar e também para o público para quem a gente vai falar. Aí depois de ter feito aqui a elucidação, o que é que nós fazemos agora? Nós afirmamos a proposição do nosso sermão. É nessa parte aqui que a gente apresenta o resumo do nosso sermão, que é a ideia que a gente vai defender, que a gente vai ali colocar para as pessoas. Uma coisa muito importante, nesse momento aqui, o que é que a gente faz? A gente, com a proposição, a gente dá uma solução para o FCD. E aí, essa solução vem de onde? Vem do texto bíblico. É o texto bíblico que vai sanar alguma necessidade, algum problema que está ali acontecendo na minha igreja, para as minhas pessoas, para as pessoas que vão me ouvir, né? E aí vai botar ali o sermão para trabalhar em pró aí desse problema, para que esse problema seja resolvido, né? Então, veja só como foi que ficou aqui. Ao olhar para essa passagem como cristãos, podemos ver o preço que Cristo pagou perpetuamente a Deus pela dívida dos nossos pecados e cultuarmos a Deus em solene humilhação. Então, olhando para o texto lá de Levíticos, a gente vê que verdade. A gente vê ali o preço que Cristo pagou perpetuamente a Deus pelos nossos pecados. Essa é a verdade da proposição. Uma proposição, ela é constituída, né, de duas partes, a verdade do texto e como esse texto se aplica então às pessoas dos nossos dias. E aí a aplicação qual é? A aplicação é cultuarmos a Deus em solene humilhação. Então, uma vez que Cristo Jesus ele se entregou por nós, pagando todos os nossos pecados, o que é que nós devemos fazer? Cultuar a Deus em solene humilhação. É isso que o texto vai falar para nós. Um detalhe aqui muito importante para você, porque você pode olhar lá para Levíticos e dizer, poxa, mas eu não estou vendo aqui Jesus. Lembre-se, o sermão ele é resultado da interpretação. Então eu já estou colocando aqui as ideias interpretadas, eu não vou fazer exegese no púlpito. Lá no púlpito eu vou apenas apresentar aquilo que é resultado da interpretação que eu faço do texto a partir de todo o estudo exegético, hermenêutico, tá bom? Muito cuidado para não cair aí no erro de estar fazendo exegese no púlpito e acabar se tornando distante das pessoas que estarão ali lhe ouvindo. Aí, depois que eu apresentei a proposição, eu agora vou fazer o quê? A transição. É nesse momento que eu vou agora destrinchar a ideia e a proposição para os meus ouvintes. E aí veja como foi que ficou aqui a transição. Podemos notar algumas atitudes. Eu escolhi aqui atitudes, certo? Você poderia, aqui nessa parte, é uma parte bem criativa sua. Há várias maneiras de desenvolver uma ideia, de desenvolver um sermão. E aí, uma palavrinha-chave, ela ajuda bastante você ali para manter a unidade entre as partes do sermão. E aqui na transição é importante que essa palavrinha-chave apareça. No caso aqui, é atitude. Observe que ela vai se repetir várias vezes. Ó. Atitude aqui, aqui embaixo também. Ó. Atitude, tá bom? Então eu coloquei, podemos notar algumas atitudes que devem estar no culto que oferecemos a Deus. Vejamos quais são. Primeira atitude. Aí o que foi que nós colocamos aqui, ó? Devemos cultuar a Deus em humilhação pelos nossos pecados. Aqui vai uma dica que eu acho muito importante. Tá vendo esse espaçozinho aqui, ó, entre a divisão e essa perguntinha aqui? Nesse espaço aqui, normalmente, a gente faz uma colocação, a gente esclarece um pouco mais, reformulando o ponto, a divisão que a gente está colocando, para só então fazer o quê? Fazer a perguntinha analítica, né? Pode ser uma pergunta analítica, uma sentença interrogativa, ou alguma frase de efeito que já dê a interpretação do texto que você está
expondo. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu vou expor o quê? Do versículo 29 ao 31. E aí, depois de ter feito uma reformulação, né, dizendo de outras maneiras essa divisão, eu pergunto, por que Deus requer que nos humilhemos diante dele? Uma dica aqui de ouro também, de ouro, é você fazer essa perguntinha sempre tendo em mente aqui a expressão-chave da sua divisão. Nesse caso aqui, quando eu digo em humilhação pelos nossos pecados, então eu faço pergunta à humilhação, uma vez que a humilhação é a parte-chave da minha exposição, uma vez que o texto bíblico vai me dar base para isso, tá bom? Então eu fiz a pergunta e aí eu vou respondendo essa pergunta. Então observe aqui ponto A, ponto B, que são os subpontos, as subdivisões da minha divisão, né? Então vou respondendo. Cada ponto aqui vai ser uma resposta. Então na letra A, Deus quer que nos humilhemos para reconhecermos a sua graça diante dos nossos pecados. E letra B, além disso, a purificação que recebemos vem por meio de outra pessoa. Isso aí também causa humilhação. Então eu vejo tudo isso onde? Nos versículos. Ó, uma coisa aqui também importante é o seguinte: você coloca aqui nessas subdivisões a interpretação da passagem que você vai expor. Você diz essa interpretação, em seguida mostra no texto bíblico onde é que está, onde foi que você viu essa verdade, esse fato aí, e explica para as pessoas. E isso aqui, nessa parte aqui, é onde acontece exatamente a exposição, né? O contato ali, a interpretação que você vai dar e você vai mostrar lá no texto bíblico onde é que aquilo ali está, certo? Feito isso, aí foi o que eu fiz em seguida, ó, vem para a ilustração. Aqui agora eu vou trazer para a realidade das pessoas que estão me ouvindo e para o conhecimento delas como essa divisão aqui ela é verdadeira, ela pode ser vista. E aí eu coloquei o seguinte: ao olharmos para a purificação de Cristo, somos humilhados pela nossa incapacidade. Entretanto, agraciados pelo favor divino que nos socorre. Deus primeiro nos põe de joelhos para depois nos exaltar. Então, essa partezinha aqui eu ilustrei, né? Eu ilustrei. E aí mostrei que normalmente é assim que Deus faz. Deus nos põe de joelho, a linguagem é uma linguagem figurada, né? Deus nos humilha, né, para depois nos exaltar. Foi assim com Cristo, é assim até hoje. É preciso, para entrar no reino de Deus, ser como criança, humilde, dependente, humilhado, e aí pela nossa incapacidade, e aí recebemos da parte de Deus a exaltação e a glorificação em Cristo Jesus. Então, eu fiz o quê? Observe aqui, eu fiz a exposição, ilustrei a ideia e agora eu faço o quê? A aplicação. Aqui, eu sempre faço essa marcação aqui, né? Você pode fazer outra marcação diferente, bota essa setinha indicando que aqui é o momento de aplicar, pegar aquela verdade lá e colocar na vida das pessoas. E aí eu coloquei assim: ao cultuar a Deus devemos nos achegar com espírito humilde, pois somos pecadores e Deus é santo. Nossos olhos não verão o favor de Deus sem que primeiro reconheçamos a nossa miséria. Dito isso, o que é que acontece? Terminei a exposição da minha primeira divisão, tá bom? Então, observe aqui que eu fiz, né, fiz a exposição de todas as partes, versículo 29, 31, enfatizei aqui o versículo 31 lá da passagem de Levíticos, fiz um esclarecimento à luz do que o Novo Testamento ensina sobre isso, Hebreus capítulo 9, versículo 13 a 14, ilustrei e apliquei. Feito isso, agora eu chamo o quê? Eu chamo o ponto seguinte. E aí veja como foi que ficou o ponto seguinte. Detalhe, quando eu chamo o ponto seguinte, normalmente a transição ela é feita lembrando a palavrinha-chave e o tema, o que é que eu estou tratando. Então eu posso dizer o seguinte: a segunda atitude, né, a segunda atitude que devemos ter no culto a Deus qual é essa atitude? Então devemos cultuar a Deus por meio do sacerdote que nos purifica dos nossos pecados. Então, mais uma vez, aqui nesse espaçozinho, eu não coloquei aqui, às vezes eu coloco, outras vezes não, isso aí depende de como eu estou querendo organizar o sermão, mas você pode colocar aqui, né, mais uma explicação acerca da sua divisão, para só depois fazer a perguntinha que vai fazer aí o destrinchamento para você poder fazer a exposição. Então, depois de ter feito ali aquela reformulação do ponto, né, que eu faço, o que é que eu faço? Eu faço uma pergunta, e aí a pergunta foi a seguinte: quais os requisitos para o sacerdote que faz a purificação do povo de Deus? Então,
Ou agora é hora de olhar para o texto. E aí, olhando para o texto, o que é que nós encontramos aqui? O sacerdote deve ser ungido e consagrado para o ofício que irá realizar. Onde é que está isso? Versículo de número 32. Mostrei, fiz a interpretação e mostrei na passagem bíblica onde é que essa interpretação foi vista. Isso aqui eu vou explicar mais às pessoas, né? Cada palavrinha que está lá, relacionar lá cada palavrinha para as pessoas perceberem juntamente comigo que de fato naquela parte está isso que eu estou aqui dizendo. E aí, observe agora, né, o ponto seguinte, então, ó, nós temos aqui na letra B, o sacerdote deve cumprir o ofício no lugar de seu pai. O sacerdote também deve vestir roupas santas para realizar o seu ofício. Por fim, o sacerdote deve expiar o pecado do santuário e do povo, e também os seus próprios pecados. Eu não coloquei aqui, mas tem os seus próprios pecados. E aí onde é que a gente vê isso? No versículo de número 33. Então, abordei toda a passagem que eu estou fazendo a exposição. Terminei de fazer a exposição aqui, vou ilustrar agora. E aí, ó, Cristo é o sacerdote da nova aliança. O próprio evangelho já ele é a verdade, ele é a realidade daquilo que o escritor ali em Levíticos estava dizendo. Então, Cristo é o sacerdote da nova aliança. É por meio de Cristo que o sacrifício pelo nosso pecado é entregue a Deus. Existem várias maneiras de fazer a ilustração, tá bom, pessoal? Então, essa é uma maneira que você pode seguir para fazer a ilustração, né? Usando o próprio texto bíblico, uma passagem revelada mais adiante, no caso o antítipo, né, daquilo que é dito no Antigo Testamento, é uma maneira de você ilustrar, mostrando ali a verdade que aquele texto quer comunicar. E aí depois faço o quê? A mesma lógica. Aplico o texto à vida dos meus irmãos. E aí ficou assim, é por meio de Cristo que oferecemos os sacrifícios que tiram de nossas vidas toda culpa. Só Cristo é capaz de levar a Deus as ofertas que entregamos a Ele. É Deus, e Deus, ao receber o sacrifício de Cristo, nos perdoa dos nossos pecados. Terminei de fazer a aplicação, vou para a divisão seguinte. Aí na divisão seguinte, observe agora, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho, ok. Então, observe agora, siga a mesma lógica. Existe uma estrutura aqui nessa maneira de organizar o sermão. Como eu já disse a vocês anteriormente, vocês podem reformular essa estrutura à medida que vocês dominem, que vocês tomem conhecimento. E se você quer aprender a dominar tudo isso aqui, nós temos nosso curso de pregação expositiva. Basta você entrar em contato conosco, você vai aqui nas descrições, você vai ter lá o link, ou melhor, o nosso contato, para você poder entrar lá em contato conosco, que a gente vai disponibilizar para você, né, o nosso curso de pregação expositiva, que são com aulas ao vivo e também temos com aulas gravadas. Aí fica na sua opção, tá bom? Então depois você dê uma olhadinha lá na descrição desse vídeo. E aí, ó, pessoal, aqui eu fiz o que agora? Novamente uma pergunta, fiz uma pergunta interrogativa aqui. Nessa pergunta eu respondo então aqui, ó, qual o meio estabelecido por Deus para perdoar nossos pecados? Respondo, a Deus estabeleceu perpetuamente que o perdão se daria através do derramamento de sangue. Onde foi que eu vi isso? Levíticos 16, 34. E aí vou fazendo aqui a explicação, sempre lembrando que na citação de outras passagens que estão fora da perícope, essas passagens elas servem, né, de elucidação, servem para clarear o entendimento daquela passagem que nós estamos analisando. Aqui embaixo fiz outra perguntinha, né, para explorar bastante o texto. Então, há outro meio para o perdão? E a resposta não. E por que não? Letra B. Deus requer que obedeçamos a purificação pela expiação que o nosso sacerdote traz. Aí Arão simplesmente obedeceu, versículo 34, lá da passagem, né? E conclua então toda a exposição mostrando isso, né? E aí quem não obedece ao meio estabelecido por Deus busca a purificação por obras das próprias mãos. Este rejeita o sacrifício de Cristo. E aí em seguida faça o quê? Faça a ilustração. E aí, ó, é comum de alguns religiosos estipular algum meio para perdoar nossos pecados. Aí eu trabalhei a questão de que algumas ações religiosas, né, até piedosas, elas não têm capacidade de nos perdoar. Quem nos perdoa é Cristo Jesus. Eu ilustrei trazendo aí o que eu vejo muitas vezes aí na prática de religiosos, né, que acham e acreditam que vão ser perdoados porque eles fazem determinados ritos, cumprem determinados ritos. E não é assim. É pelo sangue de Cristo Jesus que somos perdoados. Por fim,
faço a aplicação e assim eu concluo o desenvolvimento do meu sermão. Na conclusão, na aplicação ficou assim, ó. O sacrifício é o meio para nos perdoar, e o meio para nos perdoar foram dados por Deus. É preciso obedecer por fé ao sistema que Deus estabeleceu para que estejamos em paz com Ele. Nosso culto a Deus depende disso. Certo? Fiz essa aplicação. E essa aplicação veio de onde? Veio daqui, ó, tá bom? Então é uma aplicação que a gente faz sempre mantendo a unidade, tá bom? Existem várias técnicas que a gente utiliza aqui para que a gente possa conservar o texto e a nossa pregação com um só documento, uma só ideia, tá bom? Então, como eu disse a você, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, a gente tirar as dúvidas, esclarecer para você, nós temos nosso curso de pregação expositiva, também temos o curso de hermenêutica e exegese que você pode fazer conosco, e certamente aí nós vamos trocar algumas ideias e te ensinar aí a pregar a Bíblia realmente como a Bíblia deve ser pregada, tá bom? Então, e aí vamos agora para a parte da conclusão. Como é que nós concluímos então o nosso sermão? Quando estamos preparando um sermão expositivo, normalmente a conclusão e a introdução são as últimas partes que a gente elabora, né? Eu costumo elaborar primeiro a conclusão e depois eu vou para a introdução, certo? Essa é uma maneira minha, também não é regra absoluta, não tem que ser só assim, mas você pode aí seguir inicialmente, vai facilitar para você, porque você já vem desenvolvendo o seu pensamento e aí na conclusão vai ficar mais natural que você conclua, você chegue à conclusão. Então, aqui na conclusão foi o que eu fiz. Nessa conclusão especialmente, eu comecei fazendo uma pergunta, né? Por que estamos reunidos hoje aqui? Deus nos trouxe aqui para adorá-lo por meio do sacrifício expiatório que ele nos deu em Cristo Jesus. Então, aqui a essência desse primeiro parágrafo aqui nada mais é do que a verdade que eu estou reafirmando da minha proposição. Então, eu estou reafirmando aqui essa verdade que Deus nos deu o sacrifício expiatório, o sacrifício que perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. E aí, no segundo parágrafo, o sacrifício que recebemos de Cristo nos mostra a fraqueza das nossas obras e o favor de Deus. Observe aqui essa expressão, fraqueza das nossas obras, favor de Deus, né? Tudo isso aqui é uma reformulação dos meus pontos. Eu estou dizendo com outras palavras as divisões que eu disse lá no meu desenvolvimento, para que as pessoas entendam que o culto a Deus requer o quê? Humilhação, requer que reconheçamos o favor, a graça de Deus para conosco. E por fim eu faço então uma aplicação que é a aplicação final da minha proposição, e aí o que é que as pessoas precisam fazer diante daquilo que elas ouviram na minha exposição. E aí ficou da seguinte forma: portanto, atente para que o culto a Deus não se desvie de Cristo. Então, estou dizendo para as pessoas, atente para que o culto que você tem oferecido ao Senhor não se desvie de Cristo, esteja focado apenas em Cristo Jesus. É por meio dele e para ele que ofertamos. Né? Ele é o sacrifício que foi entregue por Deus pelos nossos pecados, e dele, e por meio dele, e para ele é o culto que prestamos hoje. Então, terminei dessa forma, aplicando a ideia à vida das pessoas. Ah, pastor, mas tem pregadores que gostam de fazer uma listinha lá na conclusão, de uma lista de aplicações. Aí depende da maneira como o pregador está organizando. Você percebeu aqui que eu apliquei no desenvolvimento da minha mensagem, a aplicação foi feita no desenvolvimento, que é o que eu recomendo para você, porque nem todo mundo que vai estar ali ouvindo tem aí a capacidade de lembrar, depois de 40 minutos, de tudo que você fez, de que você expôs. E as pessoas, quando estão lhe ouvindo, elas vão querer saber qual é a relação daquilo que você está explicando com a vida delas. Então você tem que fazer a exposição, você tem que fazer a exposição e a aplicação aí o mais rápido possível à vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Então, era isso aqui que eu queria mostrar a vocês hoje, certo? Eu espero que essas dicas aí ajudem você na preparação do seu sermão expositivo. E se você quiser fazer o nosso curso de pregação expositiva, de hermenêutica e de exegese, nós vamos deixar nas descrições desse vídeo lá o link para que você possa entrar em contato, se inscrever e participar da nossa turma. Nós estaremos aqui à disposição para ajudar você no seu ministério. Que Deus seja glorificado na sua vida e no seu ministério, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!